assim, há um tempo atrás, eu recebi no consultório uma pessoa que depois se transformou numa paciente, mas ela bateu lá. E ela tinha uma consulta marcada comigo. E ela virou pra mim e falou assim: Débora, talvez eu precise desmarcar a consulta, porque se o que você for me passar for muito caro, eu não vou poder fazer, não vai dar pra eu fazer, não tô no momento para eu conseguir fazer isso agora. Aí eu falei, bom, o caro e o barato ele é relativo, né, gente? Depende de quanto a gente tem no bolso, na verdade. E eu falei com ela o seguinte, eu falei assim, bom, você comprar hortifruti, fruta, verdura, legume, uma proteína de qualidade, isso é caro pra você? Aí ela falou assim, não, isso não é caro. Eu falei assim, então não te marca a sua consulta. Então vem na sua consulta, porque é exatamente isso que eu vou colocar no seu planejamento nutricional. Essa semana eu também atendi uma pessoa com a seguinte questão, né? Ela já tinha ido numa outra profissional, né? Uma outra nutricionista, e ela falou assim, Débora, foi um planejamento nutricional tão fora da minha realidade, com produtos tão caros e difíceis de achar, que eu nem comecei, que eu nem fiz, que eu nem iniciei o processo. E eu falei com ela, falei assim, bom, não precisa ser dessa forma, né? A gente não precisa trabalhar com produtos caros, ou, no mínimo, apenas com produtos caros. Aí eu fiz uma enquete, aquele quadradinho, lá no Stories, ontem, perguntando, acho que foi ontem, perguntando se a alimentação saudável é cara para você, justamente para levantar essa reflexão. Algumas pessoas falaram que sim, e outras pessoas falaram que não. E outras pessoas ainda complementaram o não, falando da questão que, poxa, e é uma realidade que é muito mais caro, você precisa comprar remédio por uma alimentação inadequada, por um estilo de vida inadequado, do que você comprar, de repente, sei lá, uma farinha de amêndoas, vamos colocar, que de repente é um produto um pouco mais caro. Né? Então, assim, o caro e o barato ele é relativo também ao valor que você dá para aquilo ali que você está consumindo. Né? Não é só uma questão de valor financeiro, é uma questão de valor em relação a se aquilo ali é importante para você, se você considera aquilo ali importante para você. A questão é que existe uma chance muito grande de eu só consumo carboidratos refinados, açúcares, que são produtos mais baratos realmente. Em algum momento pode ser que a corda arrebente para a sua saúde, pode ser que em algum momento a sua saúde exija que você melhore a qualidade da sua alimentação, com produtos melhores. Produtos melhores, gente, não significa produtos caros, né? O caro, na verdade, vamos colocar um produto caro, um néctar de coco, uma farinha de amêndoas, de repente um pão mais diferenciado, alguma coisa assim. Bom, isso é opcional. Ninguém precisa seguir um planejamento nutricional apenas com produtos caros. Se vocês tiverem pergunta, pode colocar aqui, tá, gente? Alguma dúvida sobre qual é o melhor produto? Me pergunta que eu respondo aqui, tá bom? Mas ninguém precisa seguir um planejamento nutricional apenas com produtos caros, né? Eu falo muito o seguinte, que a natureza ela nos oferece muita coisa, né? Então, assim, ela nos oferece coisas que são essenciais para a nossa sobrevivência e para o nosso bem-estar e para a nossa boa saúde. A natureza ela nos oferece frutas, verduras, legumes, proteínas de qualidade, grãos de qualidade, cereais. Ou seja, a gente não precisa necessariamente trabalhar com produtos que estão fora do nosso orçamento e que são muito caros. Por exemplo, a realidade dessa pessoa que entrou em contato comigo essa semana, que fez a consulta comigo essa semana, ela falou, Débora, não dá para eu ficar comprando uma farinha de amêndoas toda hora. Mas dá pra eu comprar uma quantidade e de repente se eu vou fazer um bolo no final de semana e eu quero que esse bolo tenha um contexto um pouco mais saudável, aí eu uso a farinha de amêndoas. Mas não dá pra colocar a farinha de amêndoas em todas as refeições, que tá fazendo coxinha com farinha de amêndoas, tudo bem, é uma opção.
soluções para essa questão. A gente pode utilizar outro tipo de farinha. Então, quando a pessoa vira para mim e fala que a alimentação saudável é cara, isso é um mito, isso não é uma verdade, né? É claro que se você for comparar, por exemplo, um arroz branco com um arroz integral, que é um produto mais saudável, o arroz integral, ele é realmente mais caro. Se você for comparar um macarrão com farinha de trigo refinada, em comparação ao macarrão integral, ele é realmente mais caro. Mas aí a gente cai naquela questão, o que é caro e o que é barato para você em relação à sua saúde? Será que são 2 ou 3 reais ali num pacote de macarrão ou num pão de mais qualidade que vai realmente fazer diferença no seu orçamento? Então, assim, é uma questão para levantar uma reflexão e para a gente observar o quanto que às vezes a gente não absorve crenças de que o saudável é caro ou de que o saudável é ruim sem realmente ter uma consistência em relação ao que a gente está falando. E entra, na verdade, naquela questão, um pão integral de mais qualidade, por exemplo, ele é mais caro? Sim, ele é mais caro que um pão francês. Mas qual é a qualidade, qual é a saúde que um pão integral vai te trazer em comparação a você ficar se enchendo de pão francês? Não só a saúde, mas como também em relação à manutenção de um peso adequado. Qual é a diferença entre você consumir um arroz branco refinado e um arroz integral? Se a gente estiver fazendo a comparação só em relação ao preço, tá, gente? Será que é realmente uma diferença muito grande no seu orçamento e o arroz integral ele vai te agregando muito mais? Essa é uma reflexão. Bom dia, Maria Silvia linda, Rebequinha querida. A outra reflexão também, gente, é a questão do dificilmente você vai precisar de um produto extremamente caro para você ser saudável. Não é isso que te mantém saudável. A sua base, ela tem que ser com o que a natureza te oferece. Já expliquei isso. Fruta, verdura, legume, isso não é caro. Você vai na feira, isso não é caro. Então, assim, mas é claro que se você for seguir blogueiragem de rede social, se você for seguir marcas de produtos que trabalham com isso, são produtos que na verdade têm ali uma função, né, mas que tem um preço mais elevado. Se você achar que a sua alimentação ela tem que ser baseada nisso, aí possivelmente você vai estar optando por uma alimentação mais cara. Mas isso é opcional, isso não é necessário. Isso não é necessário. Ah, Débora, mas eu comprar um farelo de aveia, uma aveia em flocos finos, isso é caro, isso é mais caro que um pão francês. Sim, mas e o quanto que ele vai estar te agregando em relação à saúde? Quanto que isso vai estar te agregando em relação à saúde? Gente, a gente está falando às vezes de 2 reais. Então, assim, a alimentação saudável não é cara. O que você precisa é saber o que você vai comprar. Não entrar em modismo, não entrar em situações de comprar alimentos que são super caros, que têm um valor de mercado super caro. Ninguém precisa disso, né? A Andréia está colocando aqui que ela concorda, que é exatamente isso. Assim, existe muita moda em nutrição, né? Então, como existe muita moda, de vez em quando aparece um alimento milagroso, o milagre da vez, né? Eu lembro que teve uma época que foi a Goodberry, que é uma frutinha seca com várias propriedades nutricionais super benéficas. E as pessoas começaram a consumir aquilo indiscriminadamente e é super caro, assim, o quilo, se a gente for pensar em quilo, assim, é um valor alto, não é um valor barato, né? Uma outra situação também que foi muito moda, era uma farinha, eu não me lembro exatamente o nome, mas era uma farinha seca barriga, sei lá, alguma coisa. Gente, aquilo ali era um mix de casca de grãos laxativos. Na verdade, estimulava o funcionamento intestinal. A pessoa ia muito no banheiro, né? E achava que estava emagrecendo, mesmo comendo pizza, mesmo comendo hambúrguer. Aí você está gastando uma grana danada com um produto que não te traz benefício nenhum. Isso é caro? Isso é caro. Isso para mim é muito caro. Isso para mim é um absurdo de caro. Uma outra situação, eu não vou falar marca, tá? Mas vocês vão entender sobre o que eu estou falando. Chás que desincham.
pessoa vai e paga R$100 numa caixa de chá, R$100 numa caixa de chá, com 30 unidades, 30 saquinhos, se eu não me engano, eu não sei exatamente como funciona. Isso é caro? É muito caro. R$100 em 30 saquinhos de chá. Porque o nome do chá indica que você vai desinchar. Porque existem ali pessoas que trabalham com a imagem e vendem ali aquele chá como um produto emagrecedor, né? Isso é caro? Isso é muito caro. Isso é muito caro. Principalmente porque isso não vai te trazer o resultado que você quer. Agora, hortifruti é caro? Você comprar uma proteína de qualidade é caro? Não, não é, né? O Luiz Fernando, meu aluno querido, tá colocando aqui criatividade e boas receitas. Isso aí, dá pra fazer muita coisa com o básico, gente. Aqui mesmo no meu Instagram, se vocês forem dar uma olhada, dar uma rolada aí pra baixo e ver o que tem, vocês vão perceber que eu dificilmente trabalho com um produto mais caro. Às vezes uma castanha, uma coisa assim, mas são situações pontuais. O dia a dia, isso não é necessário. Oi, Tina. A Andréia colocou aqui que é absurdamente caro e fora da realidade funcional dos nossos corpos. Exatamente, gente. Então a gente tem que saber, na verdade, o que comprar. O que comprar, tá? Sai fora de modismo, sai fora de situações que você vê que tem uma venda ali por trás. Não é necessário ser feito dessa forma. Tati, querida, que saudade de tu! Não é necessário ser feito dessa forma, tá? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, Débora, me dá um exemplo de um café da manhã saudável e dentro de uma condição justa, né? Tá bom, vamos lá. Faz um suco de fruta, ou se você não quiser um suco de fruta, toma um café com leite. Débora, eu preciso consumir leite vegetal? Porque agora todo mundo consome leite vegetal. E o leite vegetal é uma grana. Não, a não ser que você seja vegano ou que você opte por um leite vegetal. Débora, eu preciso consumir um leite sem lactose. O leite sem lactose, ele é pelo menos o dobro do preço de um leite normal. Não, você tem intolerância à lactose? Então por que você vai comprar um leite sem lactose? Você não precisa. Para que você vai comprar um iogurte sem lactose se você não tem uma intolerância à lactose? Então você não precisa comprar um produto mais caro só por causa disso, entendeu? Então assim, digamos, eu tomei um café com leite de manhã, ou eu tomei um suco de fruta de manhã, eu coloquei uma chia nesse suco, aí sim é um produto de um pouco mais qualidade que vale a pena investir, né? Mas é caro? Tá bom, vamos colocar um pacotinho daquele que dura pra caramba, R$5, em torno disso? Eu acho que dá, né? Uma fatia de pão integral com ovo mexido. Pronto, tá resolvido e não é caro, é acessível, né? Ou então eu posso fazer uma panquequinha, não quero comer pão, beleza, faz uma panquequinha, coloca lá uma aveia em flocos finos, coloca ovo, coloca um pouquinho de azeite, se você quiser, que é uma gordura de excelente qualidade, né? Coloquei ali um queijinho Minas, coloquei um orégano e um café com leite. Ou então eu comi um mamão papaya. Pronto, isso é caro? Não, isso não é caro, né? Eu vou pro meu lanche, eu vou pra minha colação lá no meio da manhã. Colação no meio da manhã, vamos pensar. Eu posso colocar uma fruta. Eu posso colocar uma fruta com a chia, uma fruta com farelo de aveia. Eu posso fazer um suco verde. Gente, suco verde tem vegetal ali dentro e fruta. Não tem nada que seja um absurdo, né? Eu posso consumir um iogurte desses naturais, sem açúcar. Não precisa ser um iogurte super caro. Não precisa. Débora, mas poxa, mas eu gosto pra caramba de um iogurte proteico, né? Nesse horário e me sacia bem, eu fico bem com ele e eu acho que vale a pena investir num iogurte proteico nesse horário. Beleza, ponto pra você. É uma opção. É opcional, gente. A Tayana tá colocando aqui que ela trocou o integral pelo desnatado. Isso. Você pode, inclusive, Tayana, utilizar o semi-desnatado. Não precisa nem ser o desnatado, tá? Vamos pro almoço. O que a gente tem lá no nosso almoço? Então, a gente tem, vamos partir do princípio que tem salada, né? Vamos
achar que tem. Tem salada no almoço, ou então eu tenho um verde refogado, por exemplo, uma couve, um espinafre, uma mostarda, um agrião, eu tenho alguma coisa assim, eu tenho uma folha verde, ou crua ou refogada. Beleza, eu tenho essa folha verde na hora do almoço. Eu tenho também legumes na hora do meu almoço. Ah, legume como? Gente, comida saudável é gostosa. Desconstrói a ideia de comida saudável é comida ruim. Comida saudável você precisa colocar sabor. Essa que é a grande diferença. Ah, então tá bom. Então eu vou colocar lá, eu vou fazer uma... Eu vou cortar vários legumes. Eu vou cortar abobrinha, vou cortar berinjela, vou cortar brócolis, vou colocar num tabuleiro, vou colocar alho, cebola, vou colocar um fiozinho de azeite, vou colocar um salzinho, de repente vou colocar um manjericão, vou colocar uns dentes de alho, forno. Pronto. Isso é saudável? E isso é caro? Não, não é, né? Isso é o que eu te falei, é aquilo que a natureza nos oferece. Então eu posso ter uma proteína de qualidade ali também. Eu posso ter um filé de frango, eu posso ter um patinho, né, um corte de carne de patinho, por exemplo, eu posso ter ovos, né, eu posso ter o arroz e o feijão. A Débora, tem que ser o arroz integral? Não, não tem que ser o arroz integral. Pode ser o arroz integral, até porque muita gente nem gosta do arroz integral. Então, pode ser o arroz integral, ou pode ser o arroz branco, ou de repente se você optou por uma batata, você necessariamente não precisa do arroz. Isso na verdade tem que ser discutido na elaboração, no gerenciamento ali de um planejamento nutricional individualizado. Mas, de repente você não precisa colocar a batata e o arroz, né? Ah, tá bom, o que eu vou tomar, o que eu vou beber? Aí a pessoa vai e me fala que a alimentação saudável é cara e paga R$5 numa latinha de refrigerante, que está te agregando o que em relação à saúde? Nada, química e açúcar, ponto, zero. O resto é zero. Então tá bom, então faz uma limonada, que vai ser muito mais saudável para você, né? Beleza, passamos do almoço. Vamos para o lanche da tarde. Lanche da tarde, o que a gente pode consumir lá? Vamos pensar. Eu posso, de repente, repetir uma situação similar ao da colação, daquele lanchinho ali no meio da manhã, né? Eu posso colocar um iogurte novamente com farelo de aveia e uma fruta. Vai te saciar, é gostoso pra caramba e saudável. Eu posso fazer um pudim de iogurte com chia e uma fruta cozida com canela. Eu posso fazer uma aveioca ou uma crepioca. Eu posso fazer um suco novamente. Eu posso comer um sanduíche se eu tiver com muita fome, mas utilizar o pão integral, né? À noite, eu posso repetir o que eu comi no almoço. Eu posso fazer uma sopa agora que estamos numa época mais fria. Eu posso fazer uma sopa. Enfim, gente, em que momento aí eu falei de situações que são extremamente caras? Nenhum. Agora, se você realmente for comparar, né, um alimento integral com um alimento refinado, um açúcar de mais qualidade, como um açúcar demerara ou um açúcar mascavo com um açúcar refinado, vai ser mais caro. É mais caro. Mas aí... Vou passar o carro. Mas aí vem a questão da saúde, o valor que você quer dar para a sua saúde. Então, a alimentação saudável não é cara, a alimentação saudável não é ruim. A gente precisa colocar sabor, né? Tati está colocando aqui que ela precisa largar a Coca-Cola. Precisa mesmo, Tati, larga a Coca aí, porque isso não te agrega em absolutamente nada, né? Então, gente, vamos desconstruir, né? A gente absorve, às vezes, muitas crenças, né? Crenças que são nossas, que a gente cria, e crenças também que são colocadas pra gente por outras pessoas, pela sociedade. Então, se você entra, às vezes, numa loja de produtos naturais, nessa loja de produtos naturais, você vai ter de tudo. Você vai ter desde produtos que realmente tem um valor mais elevado, tem um preço mais elevado, até produtos que são mais acessíveis. O que você vai escolher é sua opção. Você pode comprar lá ou você não precisa comprar lá. Você pode comprar de novo, vamos pra feira.
Você pode optar pelo hortifruti, tá? Então, assim, não entra nessa de que a alimentação saudável é caro, porque isso, na verdade, é um mito. Isso não é uma verdade. Isso é uma situação que depende muito do que você vai escolher, tá bom? Gente, essa live era rapidinha mesmo, era só para explicar. A Tati está falando aqui. A Tati está perguntando aqui qual é o suco mais legal para quem tem um intestino mais preguiçoso. Então, Tati, o suco verde, ele vai ser uma ótima opção, porque ele vai ter muita fibra ali inserida. Mas se você não gostar do suco verde, não quer fazer, quer uma outra opção, sabe aquele super tradicional que a gente sempre ouviu falar do suco de mamão com laranja? Você tem aí 2 elementos que são laxativos, o mamão e a laranja. Então você pode, por exemplo, ao invés de você só colocar o suco da laranja, cortar a laranja com um bagaço e bater no liquidificador junto com o mamão e manda tudo pra dentro. Nada de coar suco, tá? Quando você coa suco, você perde boa parte das fibras que estão ali naquela bebida, no suco, tá bom? Então, assim, é super básico. Você pode misturar nesse suco de mamão, ó, mamão, laranja, ameixa preta e uma colher de sopa de chia. Bate tudo, bate tudo, bate tudo. É um suco laxativo, é um suco que para quem tem um intestino preguiçoso funciona muito bem, né? A Cristiane está colocando aqui, tirar o açúcar e carboidratos rigorosamente pode ser prejudicial. Rigorosamente sim, na verdade você não precisa, tá? Você tirar o açúcar e carboidrato da sua rotina alimentar, na verdade é uma prática que ela só deve ser feita muito estrategicamente com um acompanhamento profissional durante um período determinado e se for necessário. Gente, carboidrato não é do mal, tá, gente? Carboidrato é legal, carboidrato é amigo, carboidrato gera energia pra gente que vai correr agora, né? Então, é bom, o carboidrato é bom, ele é interessante. Quando eu falo carboidrato, eu falo legumes tubérculos, batatas, inhame, aipim, cenoura, beterraba, eu falo de um arroz integral, eu falo de uma massa integral de qualidade, eu falo das frutas, eu não falo necessariamente do açúcar refinado, de repente um macarrão com trigo refinado. Se você puder melhorar a qualidade desse carboidrato, você já vai estar dando um grande passo. Agora, você tirar radicalmente, na verdade não tem necessidade. Isso é uma estratégia nutricional que pode ou não ser aplicada, mas grande parte das vezes não há necessidade, tá bom? Obrigada, Cris, Tayana. Gente, então, ó, essa live era para ser rapidinho mesmo, vamos aproveitar que ainda tá sol, que o tempo tá gostoso, sair para praticar uma atividade física. Eu tô indo correr, aquela corridinha tradicional de domingo, tá bom? E vou abrir uma caixinha lá no Stories para vocês colocarem para mim dicas de live. Débora, quero saber sobre isso. Débora, quero saber sobre aquilo. Débora, me conta disso. Aí eu volto e a gente faz uma outra live, tá bom? Gente, bom final de semana. Beijo, Tati, Tina, Bia. Beijo, Roberta. Roberta tá firme, hein? Tô gostando de ver você. Beijo, gente. Bom domingo, tá? Beijo.